Temos o nosso front-end concluído, mas da onde o site vai tirar essas informações? Esse vídeo é uma continuação. Se você não viu a parte anterior, clica no card aqui que eu te mostro. Para o banco de dados, a gente vai usar o MongoDB. Ele é diferente do Postgres porque ele é não relacional. Isso significa que as tabelas, por exemplo, se chamam coleções e os dados não têm relação. Então pensa que é um monte de JSON armazenado num servidor. Mas relaxa que a implementação é muito fácil. E até por isso que ele é muito utilizado em alguns projetos. Lembra que as tabelas no MongoDB são chamadas de coleções, então não se confunde quando eu usar essa palavra. Para gerenciar a criação dessas coleções, a gente vai utilizar o Prisma. É a partir do servidor do Next que a gente vai criar todas as variáveis que a gente precisa e dizer para o servidor aonde que ele tem que guardar essas informações. Então dessa forma, a criação do banco de dados vai ficar centralizada junto com o nosso front-end, né? Vai ficar no mesmo repositório do Next. Mas isso é só a criação. O servidor do Mongo é uma coisa, o servidor do front-end é outra, e posteriormente o servidor do back-end vai ser outra coisa. Então a gente vai ter 3 servidores que vão trabalhar em conjunto para servir as nossas aplicações. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso banco de dados. Então a gente vai vir aqui no MongoDB e entrar com o GitHub mesmo. Enquanto isso, a gente vai utilizar também o MongoDB Compass, que é um aplicativo aqui para o seu computador onde você consegue gerenciar as coleções dele de forma mais fácil. Para fazer isso, eu vou deixar o link aí na descrição. Vocês podem estar instalando ele também. Depois de entrar na sua conta aqui, ele já vai ter uma organização, provavelmente. Se não tiver, vocês criam aí, é bem tranquilo. A gente vai precisar de um cluster. Então, vamos criar esse cluster aqui. Aqui a gente vai configurar o nosso banco de dados. É mais ou menos como se a gente estivesse alugando uma máquina que vai servir o banco de dados para o mundo todo. Então aqui a gente pode selecionar a opção grátis, né? Como eu disse, todo esse projeto vai rodar 100% gratuito. Então, selecionando a opção gratuita aqui, a gente desabilita essa opção aqui do Sample Dataset e você define um nome para ele. Então, no meu caso, pode ser Cluster Blog. Aqui você pode selecionar a AWS mesmo, São Paulo, que fica mais perto aqui da gente no Brasil. E, por fim, a gente cria o deploy. Depois de pedir para ele fazer o deploy, a gente vai precisar de um usuário para o nosso banco de dados. Então, aqui a gente vai ter o nome e a senha. Essa senha aqui ela é muito importante. A gente vai utilizar ela no projeto e ela tem que ser segura também. Você não pode mostrar essa senha para ninguém. Todo mundo que tiver essa senha aqui vai poder gerenciar o seu banco de dados, visualizar e editar qualquer informação ali. Então aqui a gente pode escrever alguma senha, eu vou escrever alguma coisa um pouco mais segura aqui, e copiar a senha. Depois disso a gente cria o usuário no banco de dados. Antes de passar para a próxima parte, eu vou salvar essa informação num bloco de notas, porque como eu disse, a gente vai utilizar isso no nosso projeto posteriormente. Então aqui é dbpassword, eu vou simplesmente deixar armazenado aqui. Aqui ele vai pedir para a gente escolher um método de conexão. Então a gente pode clicar nesse botão, selecionar o Compass aqui. Depois disso, você provavelmente já vai ter instalado, então pode selecionar aqui que você tem o MongoDB Compass instalado. E você vai também copiar esse link aqui. Essa URL vai ser responsável para o nosso projeto se comunicar com o banco de dados. A gente vai utilizar isso aqui depois também. Então vamos lá para o bloco de notas e salvar essa informação. Feito isso, o nosso cluster já vai estar criado. O próximo passo agora é conectar ele com o nosso projeto. Agora que a gente já tem o nosso cluster criado, vamos conectar o nosso computador com esse banco de dados na nuvem aí que a gente acabou de criar. Então aqui no Compass a gente vai adicionar uma conexão nova. Para fazer isso a gente vem nesse ícone de mais aqui e aqui a gente cola aquela URL que a gente copiou antes. Perceba que aqui já está inserido a minha senha. Mas, se na URL de vocês não tiver a senha aqui, você vai ter que copiar a sua senha e colocar ela depois dos 2 pontos e antes do arroba aqui, beleza? Você pode colocar alguma cor também para diferenciar dos seus outros bancos de dados aqui no Mongo, mas de resto não precisa alterar nada. Feito isso, a gente vem aqui em Save e Connect, e aí ele já vai estar conectado. Então, aqui no Compass, a gente consegue gerenciar o nosso banco de dados, justamente porque a gente tem acesso àquela senha que eu falei para vocês. Então, clicando aqui no cluster, a gente tem acesso aos bancos de dados que ele criou para nós de forma automática. O que a gente tem que fazer agora é criar o nosso banco sobre o blog. Então, assim, a gente tem um cluster que vai gerenciar o banco de dados do blog e nesse banco de dados do blog, a gente vai ter as coleções, que vão ter os temas e as postagens do blog inseridas dentro dele. Agora que a gente já conectou o nosso computador ao cluster, vamos conectar o banco de dados com o nosso sistema que está escrito em Next. Para fazer isso, a gente vai precisar de mais uma informação aqui. Aqui embaixo, a gente tem Application Development. A gente pode pegar a string de conexão. Então,
é mais ou menos aquela URL ali que a gente utilizou para conectar com o Compass, só que dessa vez para conectar com o Prisma, que está dentro do nosso projeto lá em Next. Então a gente clica aqui em Get Connection String, e ele vai dar para a gente essa string aqui. Isso aqui também é muito importante. Copiado isso aqui, a gente vai lá no nosso .env e vai preencher essa database URL, tá? É por meio dessa informação aqui que o nosso sistema consegue se conectar com o banco. No momento, essa string vai ficar no nosso .env, na nossa máquina, para o sistema funcionar no nosso computador. Nos próximos vídeos, quando a gente for fazer o deploy, né, colocar esse sistema online para todo mundo utilizar, esse .env aqui vai ser dentro da Vercel, mas eu vou explicar isso para vocês quando for o momento. Percebe que aqui nessa string tem o db password, por isso que a gente salvou aquela informação antes. Então, para preencher isso aqui da forma correta, a gente vem aqui e pega aquela senha que a gente salvou, né, e coloca ela aqui nessa string, tá? Não pode conter nenhum espaço. Mais uma coisa que a gente tem que alterar nessa string aqui é o nome do nosso banco de dados. Perceba que aqui no cluster que a gente criou, só tem 3 bancos de dados aqui, que é o padrão do Mongo, a gente não vai utilizar eles. A gente precisa criar o nosso, que é o blog, para poder armazenar as informações dos temas e das postagens desse blog. Então, para fazer isso, a gente vem aqui do lado desse mongodb.net, ao lado dessa barra aqui, a gente coloca o nome do nosso banco de dados. No meu caso, vai ser blog aqui mesmo. Salvando essa informação, a gente já vai ter acesso ao nosso banco por meio do código. Então, vou explicar para vocês como é que funciona tudo isso. Aqui a gente tem uma pasta chamada Prisma e dentro dela a gente tem esse arquivo chamado esquema.prisma. O que esse arquivo faz? É ele que é o responsável por gerenciar o nosso banco através do código, né, através do projeto. Então vocês podem perceber aqui que a gente tem um cliente, que é o Prisma JavaScript, tem o data source do nosso banco, que significa que o nosso provedor é o MongoDB, e a URL dele está dentro das variáveis de ambiente, na variável database URL, que foi o que a gente acabou de preencher aqui. A partir disso, a gente cria as nossas coleções. E como que isso é feito? A gente define aqui esse objeto com o nome de model e o nome da nossa coleção. Lembra que quando a gente fez a documentação do nosso banco, a gente teria 2 coleções. Uma para os temas, certo? E outras para os posts do blog. Então, é nesse arquivo aqui que a gente vai dizer para o código quais coleções ele tem que criar e quais variáveis vão estar armazenadas dentro dele. Então percebe que a gente tem aqui uma ID, que é a string, o valor padrão dela, né, ela vai ser gerada automaticamente. A gente tem também o nome, se ela já foi usada ou não, que seria o nome do tipo string também, e se ela já foi usada ou não, como é verdadeiro ou falso, é um tipo booleano. E por fim, o created at, que significa quando que esse dado foi inserido, né, foi criado no nosso banco de dados. Ele também é um valor padrão, ele vai pegar o valor atual do momento que esse dado for inserido, ele vai pegar essa data e vai salvar nessa variável aqui. Então, por ter essa tag padrão aqui, né, o default, no ID e no created@, quando a gente for inserir um valor no banco, a gente não precisa passar o ID e created@, porque eles são valores padrões, são gerados automaticamente. Quando a gente for inserir algum valor nos temas aqui no banco de dados, a gente precisa passar apenas o nome e se ele foi utilizado ou não. Esse arquivo aqui já está pronto. Se você quisesse criar mais coleções, como provavelmente a gente vai fazer nos próximos vídeos aí, a gente criaria outro objeto aqui com o nome que a gente precisa e enfim. Mas a gente não rodou nada ainda. A gente configurou todo o nosso código aqui para que ele funcione, mas a gente não tem nenhuma alteração por enquanto. Para fazer essa alteração, a gente precisa rodar um comando no terminal, que é o npx prisma db push. Esse comando ele vai se conectar com o nosso banco e vai gerar as informações que a gente pediu para ele gerar. Então percebe aqui que ele vai criar a coleção temas e a coleção posts dentro do nosso banco de dados blog. Como que eu sei que é o banco de dados blog? Novamente, depois da barra aqui a gente tem o nome desse banco, certo? Então, quando a gente vem aqui no Compass e dá um refresh, ele já vai ter aqui para nós o banco de dados blog criado. E é aqui que a gente vai salvar nossas informações. Então, entrando aqui, a gente tem 2 coleções, que seriam como tabelas no PostgreSQL, por exemplo. Então, aqui a gente tem o posts e os temas também. Por enquanto, eles estão vazios. Não tem nenhuma informação dentro do nosso banco de dados. Isso porque a gente não adicionou nada ainda. Para resolver isso, eu criei um arquivo de seed, que é como se a gente estivesse semeando o banco de dados para inserir alguns dados iniciais ali.
só para a gente ver que está funcionando. Para executar esse seed, a gente vem aqui e roda um yarn seed. Dessa forma, ele vai inserir os dados iniciais e quando a gente vier aqui no banco e atualizar de novo, entrando no blog em temas, por exemplo, a gente vai ter 4 temas aqui, com a informação do nome e se ele já foi utilizado ou não. Da mesma forma, para a collection de posts, se eu entrar aqui, eu vou ter as informações de alguns posts que foram criados por mim agora por meio desse seed. Esse arquivo de seed aqui, ele simplesmente vai se conectar com o Prisma e inserir os dados padrões aqui. Esses dados aqui só servem para a gente visualizar lá no banco. Depois a gente pode apagar isso aqui para que os nossos posts sejam gerados automaticamente por meio de IA, como é o propósito do nosso blog, né? Mas depois desses arquivos já estarem inseridos lá no banco, a gente já consegue testar tudo isso. Então, se eu iniciar o nosso projeto aqui, você pode perceber que eu já tenho algumas postagens e ele já está passando por meio do nosso banco de dados. Como que isso é feito? Nos vídeos anteriores, eu criei o blog e eu utilizei aquele arquivo de mock. Lembra aquele arquivo JSON aqui, onde a gente salvou as informações brutas aqui, né? Isso aqui não estava conectado no banco. Então, da mesma forma que ele está puxando desse arquivo aqui, eu alterei o código para ele buscar lá do banco de dados. E como que isso é feito? Aqui eu eliminei toda a parte do JSON, a gente nem precisa mais dele, eu posso excluir se eu quiser, e a conexão é feita dessa forma. Vamos aqui para essa rota de posts, onde eu pego todos os posts do nosso blog. A primeira coisa que eu faço aqui é criar o connector do Prisma, né? Então eu vou dizer para ele que eu preciso de um client do Prisma. Depois disso, eu vou definir a variável posts como o retorno de Prisma posts find many. O que significa isso? Eu estou buscando vários posts dentro do meu banco de dados. Dessa forma aqui, passando pela collection posts, né? E se ele retornar tudo certo, ele vai me mostrar os posts na resposta da requisição, e se não, ele vai me dar um erro. Esse código aqui é a base para todos os outros. Então eu tenho a rota de buscar todos os posts, que se eu mandar uma requisição para ela aqui, ela já vai mostrar para mim todos os posts batendo direto no banco de dados. Aquele arquivo JSON não é utilizado mais. E para a rota de latest aqui, por exemplo, onde eu pego os 3 últimos, que é o que está sendo chamado aqui no nosso front-end, ele vai me retornar apenas os 3 últimos, porque eu passei essa tag aqui, take3, né, em ordem descendente, para que eu busque apenas os 3 posts mais recentes. E por fim eu tenho aqui a ID, né, onde eu recebo o ID por parâmetro e busco no meu banco de dados o post específico para a ID que eu quero, dessa forma retornando o conteúdo inteiro dele. Então aqui no nosso front-end ele já está funcional, perceba que aqui eu tenho os 3 mais recentes, né? Inclusive eu vou vir até aqui no meu banco de dados, blog, posts, e vou alterar algumas datas aqui. Então aqui eu vou deixar o dia 18, aqui eu vou deixar o dia 17 e aqui eu vou deixar o dia 16. Isso aqui é só para a gente testar, tá? Isso aqui não vai precisar ser feito quando a gente for utilizar o blog de verdade, quando ele estiver rodando automático. Isso aqui a gente está testando para ver se ele funciona mesmo. Com essas alterações que eu fiz aqui, ele vai me retornar os 3 últimos. Como tem 2 valores com o dia 18 aqui, ele me retornou que 2 postagens foram feitas hoje e uma foi feita ontem. Eu vou alterar isso aqui também, vou deixar aqui no dia 1º, só para ele parar de aparecer ali. Dessa forma, quando eu atualizo aqui, ele vai me dizer que eu tenho um post hoje, um ontem e um na quarta-feira, dia 15, por exemplo, porque eu alterei a data ali. Então, se eu vier aqui em todos os posts, ele vai me retornar não só 3, mas sim todos os posts que estão contidos dentro do meu banco de dados, com as respectivas datas aqui. E se eu quiser visualizar o blog post sobre o que é Markdown, por exemplo, eu clico aqui, ele vai buscar pela ID no meu banco de dados e vai me retornar o conteúdo dessa postagem do blog. Isso aqui está bem pequeno também, não é o post real, né? É só aquele arquivo de seed com valores para teste que eu coloquei lá no banco para a gente ver se está funcionando realmente ou não. Parabéns, agora você tem um front-end e um banco de dados criado, mas de que adianta se você não tem nenhuma informação para mostrar no blog? Se inscreve aí e clica nesse vídeo que eu te mostro como que a gente vai fazer uma postagem por dia utilizando Python e inteligência artificial.